Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo, né? Desculpa aí o atraso, né? Deus abençoe todos nós, né? Retornando aí o nosso estudo do livro Os Mensageiros. Só entrando aqui no YouTube aqui para tentar, né? Iniciar. Ok. Tá dando um errinho aqui. Uai. Não deixa hoje, infelizmente. Vamos dar início, né, ao nosso estudo. Pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, né? Nós estamos no capítulo 18 do livro Os Mensageiros, né, do André Luiz. E vamos dando continuidade aqui. Deixa só mais um segundinho, gente, pra gente ver se consegue abrir aqui o YouTube, né? Eu acho que como passou do horário, eu acho que o YouTube não está aceitando aqui que eu inicie o vídeo, né? Mas, né, tá ótimo aí, né? Vamos fazer o que a gente dá conta aí, né, pessoal? Né? Lembrar, né, só pra gente realmente o YouTube passou da hora aqui, não tá dando mais certo. Não tem problema não. Então, infelizmente, a gente não vai poder transmitir pelo YouTube, tá, pessoal? Só mesmo pelo Jitsi e pelo Instagram, tá? Voltando aqui, né? Fazer nossa prece para a gente dar início ao trabalho da noite. Pedir que Jesus, neste momento, possa nos envolver com muito amor, com muita paz, com muita luz. Que possamos desenvolver esse capítulo do estudo em harmonia, em paz, aproveitando as lições do André Luiz, do seu aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Abençoa todos nós, Senhor, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, né, boa noite aí a todos os companheiros, todo mundo que está entrando aí, né? Infelizmente a gente não conseguiu abrir o estudo no YouTube hoje, né? Mas a gente está aqui no Instagram, né, e no Jitsi, né? Então a gente pede aí desculpa a todos e deixa eu só anotar aqui. Então a gente vai continuar, né? Lembrando que no último estudo a gente estava lá com o André Luiz, quando ele visita, né, a Ismália e o Alfredo, né? E a gente ficou conhecendo um pouquinho da história dos dois, né? Ficamos conhecendo aí, né, a presença tanto da Ismália, né, quanto do Alfredo, né? A história dos dois, né? A história espiritual dos erros lá do Alfredo em relação à Ismália, né, que é o espírito iluminado ali, que é o espírito, né, cheio de valores espirituais superiores, né? E aí, né, o capítulo vai continuar, né, trazendo essas informações para a gente, né? O capítulo 18, que se chama Informações e Esclarecimentos, né? Começa assim: a volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto, ou seja, né, eles não conseguiram continuar falando daquele assunto, né, que é a existência dela, o Alfredo, né? Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador, que é o Alfredo: que me diz da continuação da nossa viagem? Estimaríamos alcançar, ainda hoje, as esferas da crosta. É interessante, né, que o mundo espiritual, vamos lembrar, ele é dividido em regiões e esferas espirituais. Cada esfera espiritual é como se fosse um mundo, né, dentro do mundo, tá? São esferas, são mundos, né, que se interconectam, né, as realidades extrafísicas com as realidades materiais, né? E eles estavam atravessando todo aquele caminho, né? O estabelecimento lá, a colônia, né, que o Alfredo e a Ismália participavam ali como dirigentes, ficava no meio do caminho. Eles estão ali, tipo assim, uma parada ali para dar uma descansada, né, refazer as forças para continuar. Aqui, ó. Dirigiu-nos Alfredo significativo ao olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Lembrar, né, que essa história aqui do livro, né,
esse relato do André Luiz está passando quando está tendo a Segunda Guerra Mundial. Eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial ali, né? 1940 e alguma coisa ali, 42, 43, né? Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Olha que interessante, né? Então as guerras também são travadas pelo pensamento, muito semelhante ao que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Estamos em guerra mental uns com os outros, né? Olha só. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. Olha só, isso serve pra gente, né? Quem não está brigando na rua, né, tá vibrando na onda da briga, né? Raros, né, estão ligados e cultivando a espiritualidade superior. É natural, no entanto, que se identifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando tormentas destruidoras. Os pensamentos, né, as brigas, os pensamentos desequilibrados dos encarnados naquele momento provocaram verdadeiras tormentas, tempestades no mundo espiritual mais próximo ali, nas regiões umbralinas ali, ou seja, nas regiões mais próximas do plano físico, né? As guerras mentais que a gente está vivendo provocam, né, verdadeiros turbilhões de treva lá, que atraem espíritos, né? Nuvens de resíduos mentais. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com a sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas esses dois amigos, penso, seguiam desagradavelmente surpreendidos. Olha que interessante, né? Então, o Alfredo estava preocupado com o Vicente e com o André Luiz, que não estavam preparados para lidar com aquela energia pesada do momento. Se eles saíssem daquele momento ali da colônia, né, eles iam entrar no meio de uma tempestade, né? O Aniceto poderia sair dali facilmente, né, com os recursos que ele possuía espiritualmente, mas o André Luiz e o companheiro não. Eles seriam pegos, né, pelaquela energia desequilibrada ali, né? Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão no rosto, prosseguiu. Avalio os sacrifícios dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos da preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando, observo-los pessoalmente os núcleos de atividade santa. Ele está falando dos espíritos iluminados que descem, né, para poder ajudar as pessoas neste momento. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz dos patrimônios da civilização como se brincasse de bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra, epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente, ou seja, as iguais às do nosso nível, principalmente, né, as do nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Olha que interessante, né? Então as colônias espirituais da Europa, naquela época de guerra, né, elas estavam passando dificuldade, né, tanta energia negativa. Isso ele está falando das colônias espirituais que estão num nível mais baixo, né, mais próximo ali do plano físico, que vão tentar ajudar, né, as pessoas que estão em necessidade ali, né, mais próximo. Olha só que interessante aqui, ó. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Para quem não sabe, né, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra que inaugurou a questão dos bombardeios aéreos, né? As grandes cidades, as grandes capitais da Europa eram bombardeadas quase que todo dia, né? Ia chovendo bomba lá e o pessoal morrendo lá, todo dia chovia bomba, né? Aqui, ó. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito espiritual, que o conflito mundial, vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. O nosso lar está um pouco distante, né? Então ele está falando aqui, ó, quem está aqui perto aqui da crosta que está vendo o pau quebrar. O nosso lar ele tem outra missão, por isso vocês não estão sabendo direito o que está acontecendo, né? Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados que as súplicas da Europa dilaceraram o coração angélico dos mais altos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritos de luz lá da Europa estão tudo, né,
condoído com aquela situação, né? Os terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França sucedem-se a outros de não menor extensão. Estou falando da guerra mesmo, né? Muito parecido que nós estamos vivendo hoje, né? Talvez porque o bombardeio isso seja de outro tipo, né? Mas está tendo uma guerra na Europa de novo, né? Olha como é que o momento se repete, né? A guerra na Europa, as pessoas brigando com o pensamento, né? Nós estamos revivendo aquilo ali, né? Quando a gente fala assim, vou estudar um livro, né? Vamos observar a obra do André Luiz, para que isso? Tem nada a ver comigo. O que está acontecendo aqui, que ele está relatando, que aconteceu com ele lá na década de 40, deve estar acontecendo agora no mundo espiritual, com algumas diferenças, é claro, né? Porque tudo se aprimora, né? Mas deve ser um fenômeno muito semelhante. Nós estamos sendo colhidos com essas energias. Olha só. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados da guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Ou seja, metade dos desencarnados lá da Europa eles estavam trazendo para as colônias espirituais da América. Temos aqui nosso campo de concentração com mais de 400, né? Tinha mais de 400 espíritos vindos da Europa que estavam sendo atendidos lá, né? Mas não há dificuldade do socorro a esta gente, indagou Aniceto. E a questão da linguagem, né? Estamos falando em alemão, holandês, né? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Deste modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte da colaboração consta do fornecimento de material e de material de serviço, de pessoal de serviço. Né? Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Tipo assim, eles resolvem o problema deles para lá? Né? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprescindíveis. Se tivesse tanto espírito desencarnado, né, com essa energia da guerra lá na Europa, ia gerar um monte de peste, um monte de coisa que ia atingir o plano físico. Né? Tantas mentes em desequilíbrio, né, iam dar problema lá na Europa. Né? Olha ele contando, inúmeros dos nossos irmãos que perderam o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas, quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das portas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, mais de milhões de espíritos equilibrados. Né? Então, eles tiram um bocado, quem dá conta, né? Para poder aliviar, né, a energia da Europa naquele momento. Né? Trazendo para cá. Aqui, ó. Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Em balde, ou seja, sem solução, voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. É a responsabilidade de todo mundo. Responsabilidade pelos momentos evolutivos de crise, inclusive igual nós estamos vivendo hoje, é nossa. A guerra fascina... Olha aqui, ó. Desculpa. Enquanto houver discórdias entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de esferas e núcleos invisíveis. Ou seja, tem regiões do mundo espiritual inferior que entra na guerra também. Quem não impunha a arma destruidora dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nós entendamos e nos amemos uns aos outros. A lei divina é que a gente se entende e se ama. Olha só ele falando, serve pra gente aqui hoje. É da lei divina
que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos o resultado do esquecimento da lei. Isso é uma lei. Mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Isso é uma coisa para a gente refletir, né? Quanto que eu estou colaborando para a discórdia? Eu virar para mim e pensar assim, porque eu sou responsável. Então, quando eu fico lançando lá, dissensão, briga, eu sou responsável. Aquilo vai pesar, eu vou ter responsabilidade sobre aquilo. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente semana passada em Alvorada Nova. Alvorada Nova, para quem não sabe, é uma colônia mais ou menos no nível do nosso lar, um pouco superior ao nosso lar, tá? E vim saber que avançados núcleos da espiritualidade superior dos planetas vizinhos, qual que são os planetas vizinhos? Marte e Vênus, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensina-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção do mal que levamos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Olha que interessante isso da espiritualidade, Tudo que acontece no planeta Terra, os conflitos, a violência, a briga, é de responsabilidade coletiva. Como disse o Aniceto ali, não existe neutralidade. Quer dizer que eu tenho que tomar um lado e sair brigando? Não. Neutralidade no campo da responsabilidade. Porque todos nós podemos colaborar pela paz. Tem a frase do Emmanuel, que eu estou lembrando aqui agora, que fala para gente ser o ponto terminal do mal. O Emmanuel é muito inteligente, O que é ser o ponto terminal do mal? Na hora que vier, todo papo, de desequilíbrio, o papo morre comigo. Eu não dou seguimento. Eu não escuto algo negativo, aumento e passo para o meu irmão. Nós temos que aprender a ser pontos terminais do mal. Ou então, quando mais, e quando melhor, transformar o mal em bem. Valorizar o positivo. Falar para as pessoas que, por mais difícil que pareçam os momentos que nós estamos vivendo, vai passar. A frase que os amigos espirituais falaram para a gente há uns anos atrás, quando a gente começou aí no caminho da mediunidade, eu não esqueço nunca. O Leão falou uma vez para mim, falou o seguinte: nossa missão não é resolver o problema do mundo, é acender esperança. Olha o raciocínio do Espírito de Luz. Nós estamos aqui não com a arrogância de querer resolver, mas sim com a missão de acender esperança. Vai passar, vai melhorar. O que eu posso fazer? Uma vez um amigo espiritual, a gente estava nas discussões lá uns anos atrás aí, questão política, essas coisas, reclamando da vida, O amigo espiritual virou para mim e falou, foi o Lucas, ele falou assim: meu filho, vou te falar uma coisa. Quando você está aí batendo papo, os filhos de Jesus estão lá passando fome, sofrendo, desesperado e gritando, Antes de você falar, vai lá e bota comida na boca deles, Bota remédio na boca dos meninos, ajuda as mães, que estão ali desesperadas por uma fralda, por um prato, um litro de leite, Atende primeiro, fala depois, porque a ação prática no bem é a melhor forma da gente entrar na sintonia do Cristo. Enquanto a gente faz, a gente não perde tempo falando bobagem, se comprometendo espiritualmente, Olha só. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, agora o espírito mais iluminado lá, vou falar, agora vamos prestar atenção, porque a fala da Ismália é tipo, eu vou fechar o negócio aqui, porque ela é o mais evoluído, mais iluminado, é ela. Ela é o top de linha ali, é a Ismália, É o espírito mais evoluído que está ali naquele recinto. Ismália, que permanecia em silêncio. Os espíritos superiores, eles ficam caladinhos, eles só soltam, na hora que eles soltam também, pum. Não obstante a funda impressão que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. A lição do Espírito de Luz, presta atenção. Fala da Ismália. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras são reduzidas quase que a simples
recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jários que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Olha o que ela fala, ó. Vou voltar de novo. Aqui, ó. Todos os dias somos curados, né? Nós estamos fazendo igual os judeus da época de Jesus. Somos curados todos os dias por Jesus e todos os dias a gente crucifica ele, né? E olha o que ela fala aqui, ó. Estamos a ensaiar dolorosamente política com César. O que o César fazia? Domínio, controle, quero mandar em todo mundo, ajoelha no meu pé. Justiça com Pilatos. O que o Pilatos fez diante do Cristo? Lavou as mãos. Não é comigo? Né? Olha só. Política com Césares, poder, domínio sobre o outro. Justiça com Pilatos, né? Que é o que eu tenho com isso? Lavei minhas mãos. Fé religiosa com fariseus, seja, né? Aparência, hipocrisia. Sou do lado de fora, para os outros verem, para os outros acharem bonito. Sacerdócio com os rabinos do Sinédrio. O que isso quer dizer? Ações espirituais só da boca para fora. Crença com os Jairus. Jairo é o menino, o amigo de Jesus, que Jesus curou a filha dele, né? Que acreditam e duvidam ao mesmo tempo. Negócios com Anás e Caifás. O Anás e o Caifás eram sumos sacerdotes, né? Eles eram parentes. O Anás era sogro do Caifás, né? Tudo lá o nepotismo, né? E o negócio deles, eles eram sacerdotes, mas o negócio deles era comércio. Né? Muito interessante essa fala dela, para nos ensinar, né? Para nos despertar para algumas situações, alguns valores que a gente precisa urgentemente, né? E aí o André Luiz vai falar aqui, ó. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Né? O André Luiz, tipo, né? Tristeza, né? Olha só que legal. Nesses tempos, contudo, observou bondosamente: a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Então, tu quer melhorar? Prece. Imagine, né? Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. O Alfredo foi lá na Europa, lá na guerra, espiritualmente, né? Aqui, ó. Há dias, em missão desta natureza, fomos eu e alguns companheiros nos céus de Bristol. Bristol é uma cidade inglesa, tá, gente? Que estava sendo bombardeada. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. Então, o Alfredo, com a equipe espiritual, eles foram visitar a cidade de Bristol para fazer um trabalho de auxílio espiritual. E enquanto eles chegam lá, está tendo aqueles bombardeios, né? Porque eles estão lá no meio da guerra, né? Aqui, ó. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Então os espíritos lá, desencarnados, né, com o Alfredo, entram em Bristol, cidade inglesa, tá lá passando os aviões para bombardear a cidade, eles olham para um lugar que está todo iluminado, e é uma luz espiritual, tá? Só eles que enxergavam, né? E aí o Alfredo fala: nossa, ali é uma luz espiritual. Ó, um farol de imensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas no solo. Olha só, caindo bomba e uma coluna de luz lá em algum lugar lá no meio da cidade, né? A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Então, né, os espíritos de luz foram lá para aquele ponto luminoso. O que é isso? Vamos lá, né? Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano. Vocês estavam numa igreja, tudo apagado, escuro, né? Para as pessoas que estavam encarnadas, né? Porque bomba, né? Sem luz, né? Mas altamente luminoso aos nossos olhos. Ou seja, para as pessoas encarnadas, tinha um monte de gente dentro da igreja, né? Para elas estava tudo escuro, elas estavam lá naquele escuro, lá, aquela coisa toda, e os espíritos viam uma luz enorme em torno daquilo, né? Olha só. Notei então que alguns cristãos corajosos
reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lê a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à noite na prisão. O que aconteceu? Paulo e Silas foram presos, né? Eles tomaram uma surra de vaga verde, né? Eles tomaram uma chicotada, uma chibatadas lá, o cara que ia açoitar os dois, o Paulo não deixou, porque senão eles iam morrer, né? Tomaram uma surra braba e acorrentaram os dois na cadeia, né? E aí teve um terremoto lá na cidade, rachou a cadeia no meio, e os bandidos tudo fugiram, né? Começaram a querer fugir. Aí o Paulo pediu para eles ficarem, e o Paulo e o Silas ficavam cantando uns hinos hebraicos antigos lá, que eles tinham desde criança lá, né? E aí o ministro do culto, né, deve ser um pastor, né, na Inglaterra, né, deve ser um padre anglicano, uma coisa assim, né, ele estava lendo essa passagem do evangelho, a bomba comendo lá, caindo bomba, né, a igreja toda quebrada, né, e o pessoal cantando e o ministro lendo esse texto lá no meio da, né, olha só que cena maravilhosa, né. O ministro do culto lê a passagem em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. O pessoal estava cantando dentro da igreja, é uma igreja em ruínas, tá? Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do evangelho cantavam unidos em celestial vibração da fé viva. O que estava fazendo brilho? A igreja brilhar lá? Pessoal, a fé do pessoal que estava lá, né? No meio da bomba caindo, o pessoal estava lá reunido fazendo prece. Lá fora, né? Os discípulos cantavam lá dentro, unidos em celestial vibração da fé viva. Nosso chefe, né, o Espírito de Luz estava com eles, mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Então os Espíritos de Luz pararam e ficaram lá, ó, né, tipo assim, né, assistindo aquela manifestação de fé, né? No plano físico, tudo escuro, tudo quebrado, destruído, bomba caindo, né? Lá dentro um grupinho de pessoas cantando, lembrando de Jesus, né? E pro lado de fora, lá no mundo espiritual, os espíritos vendo uma luz maravilhosa e eles lá até com vergonha. Tipo assim, nossa, isso que é fé, né? Aqui, ó. Ele também acompanhou os hinos, né? Ou seja, o Espírito de Luz, que era o líder lá do Aniceto, do Alfredo, quer dizer, né? Da equipe, imagina, o ali do Alfredo, né? Começou a cantar junto com eles, né? Acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Tá vendo o que é a nossa missão aqui hoje? Cada um de nós. Construir abrigos antitrevosos. Poder da oração, da fé, da crença, do trabalho no bem. Vamos fazer o bem, gente. Vamos fazer caridade, vamos ajudar quem precisa, né? Vamos dividir o pouco que a gente tem com quem tem menos que nós. Vamos dar exemplo. Nós estamos muito, muito, muito carentes de bom exemplo. Né? Nós estamos muito carentes de bom exemplo. Então vamos começar a gente ser o exemplo. No nosso trabalho, na escola, na nossa casa. Vamos tentar dar o melhor exemplo, ser o melhor que a gente dá conta. Boa noite, os que estão chegando, né? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, no capítulo 18, né? A obra Os Mensageiros, do André Luiz. Né? Nós estamos aqui num relato aqui dos amigos espirituais visitando a Europa na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Dado que o livro se passa, né? a narrativa do livro se passa durante a década de 40. Às vezes, concluiu o senhor do castelo, em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Né? Ou seja, para a gente entender, né? A gente tem que sentir. Sofrer no que o Alfredo está falando aqui para a gente é um entendimento de sentir as coisas na nossa intimidade, passar por situações para que aquilo nos ensine a crescer espiritualmente. Né? Neste momento aí que a gente está passando por momentos tão difíceis, vamos vibrar no amor, fazer caridade, né? Em vez de perder tempo brigando com os outros por causa de política, por causa disso, né? Hoje eu fui com o meu trabalho, fui com essa camisa aqui, ó, do Jiraiya, que é o Jiraiya na Naguta aqui, né? Aí eu, camisa vermelha, né? Aí eu sentei ali na mesa lá pra tomar café com meus colegas, eles viraram pra mim e falaram, meu Deus, você é doido, você tá com a camisa vermelha, como é que os outros acham que você é comunista, sei lá o quê, e te dá um tiro, te bate? Eu falei, não, nem pensei nisso.
Olha como é que o pessoal tá na energia, né? Mas que vai falar que eu apoio o Jiraiya aqui, ó. Eu apoio o Jiraiya, né? Naruto aqui, né? Eu apoio o Jiraiya, né? Mas assim, olha só como é que as pessoas estão com medo, né? Boa noite, você fazer uma prece para mim? Estou virando os pés demais. Fazemos, né? No final nós vamos ter uma prece, a gente direciona para você também, com certeza, né? Mas é isso, né, gente? Vamos trabalhar o bem, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos tranquilizar o nosso coração e lembrar que quem governa o mundo é Jesus, tá? Quem governa o mundo é o Cristo. Os homens, seus poderes, suas capacidades aí são muito transitórias. Tudo passa, tudo muda, né? César dominou o mundo, Césares, né? Vários, né? Cadê eles? São só uns nomes nos livros de história lá, né? Você lê lá, fulano fez. Jesus ficou, né? O Evangelho de Jesus é lembrado até hoje. Jesus venceu, Jesus trabalhou, vivenciou valores, né? Então vamos buscar as energias do bem, as energias do amor, né? Vamos nos unir em pensamento, pedindo a Jesus neste momento por todos nós, né? Vamos fechar os nossos olhos para a gente terminar o nosso estudo, já chegou o tempo, né? Vamos fazer a nossa prece agora, né? Pedindo a Jesus aí por cada um daqueles que precisam. Lembrando, né, gente, amanhã às 8 nós temos o nosso estudo de Evangelho. Nós estamos estudando Mateus, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, tá? Então nós estamos lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, quem quiser participar, amanhã às 8 horas, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, vamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Mestre e amigo Jesus, te pedimos neste momento que o seu amor nos envolva. Ensina-nos a respeitar, compreender, conviver e perdoar aqueles que estão ao nosso lado. Mostra-nos, Senhor, um caminho para vencer o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Nos ensine a colaborar com o teu amor. Faz de cada um de nós instrumentos da luz e do bem. Cala o nosso orgulho, cala a ironia, o despeito e a raiva no nosso coração. Que possamos aprender a olhar para a própria intimidade, percebendo os nossos erros para modificá-los. Ensina-nos, Senhor, a julgar menos, a compreender mais, a trabalhar sempre. Abençoa o nosso lar, nossa família, aqueles que amamos e, principalmente, Senhor, abençoa aqueles que precisamos aprender a amar. Ajuda-nos a compreender aquele que pensa e sente diferente de nós. Dá-nos entendimento, boa vontade, alegria, esperança e fé. Mestre amigo, estende as tuas mãos misericordiosas sobre cada um destes companheiros que dividem o pensamento do momento, o estudo, conosco. A distância não existe para os corações que se irmanam nas vibrações do teu amor. Dá-nos paz, dá-nos alegria e, acima de tudo, dá-nos a esperança de que precisamos para viver, para seguir. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, estamos chegando no final do nosso estudo, como falei, amanhã nós temos a continuidade lá do estudo do Evangelho, às 8 da noite. Lembrar, sexta-feira nós temos aí o tratamento espiritual aqui pelo Instagram. Quem quiser participar, tá? Está desde já convidado, tá bom? Muita paz, muita luz. Tenham todos aí uma boa noite. O estudo vai ficar salvo aqui no Instagram. Amanhã a gente tenta ver se a gente consegue, fazer pelo YouTube também, tá bom? Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.